Sabe aquela queixa que parece tão comum, mas ao mesmo tempo tão vaga? Nossa, minhas juntas estão doendo. Todas elas! Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo no que acontece depois que alguém diz isso. É o começo de uma investigação médica fascinante. Vamos seguir as pistas, passo a passo, para entender como se transforma essa queixa em um diagnóstico e, o mais importante, num plano de ação. Tudo começa aqui, com essa frase simples, mas que carrega um peso enorme. Todas as minhas articulações doem. Para quem sente, é uma frustração, uma incerteza. E para um médico, é o ponto de partida de um verdadeiro desafio diagnóstico. Porque esse sintoma pode apontar para dezenas de direções diferentes. Então, qual é o nome técnico para isso? A gente chama de poliartrite. Basicamente, é uma artrite que está acontecendo em 5 ou mais articulações ao mesmo tempo. O grande desafio é que muitas, mas muitas doenças mesmo, podem começar assim, com sintomas que se parecem muito uns com os outros. Por isso, sem um método, sem um roteiro de investigação, fica muito fácil se perder. Essa estrutura é a chave de tudo. Com o nome do problema definido, a investigação começa de verdade. E o primeiro passo é uma grande bifurcação no caminho. Talvez a pista mais importante de todas seja essa aqui. Essa dor vem de um processo inflamatório ou não? A resposta para essa pergunta muda completamente o rumo de toda a investigação. E como é que se faz essa diferenciação? Pelos padrões. A dor inflamatória tem um ritmo bem característico, sabe? É aquela rigidez forte de manhã ao acordar que vai melhorando com o movimento ao longo do dia. É como se o corpo precisasse esquentar para pegar no tranco. Já a dor não inflamatória, que a gente chama de mecânica, é o completo oposto. Ela piora com o uso e melhora com o repouso. Entender essa dinâmica é o primeiro grande filtro que já ajuda a descartar um monte de possibilidades. Ok, uma vez que se sabe se o caminho é inflamatório ou não, a próxima fase é alinhar os suspeitos. Quais são as condições mais prováveis em cada um desses cenários? Agora, vamos dar uma olhada na lista de possíveis culpados. Bom, se a dor é não inflamatória, 2 suspeitos principais logo aparecem, especialmente em pessoas com mais idade. A osteoartrite, que é basicamente o desgaste da cartilagem das juntas, e a fibromialgia, uma condição bem mais complexa de dor crônica e generalizada. Geralmente, são as primeiras portas que o médico vai investigar. Agora, se as pistas apontam para a inflamação, aí o universo de suspeitos se expande, e muito. Entram em cena as doenças autoimunes, como a artrite reumatoide, em que o próprio corpo ataca as articulações. Existem também as artrites por depósito de cristais, como a gota. E ainda tem o grupo das espondiloartrites, que podem afetar a coluna. Cada nome nessa lista representa um jeito diferente do corpo estar sendo atacado. E tem uma categoria que não dá para esquecer de jeito nenhum: as infecções. Às vezes, o gatilho da dor não é uma doença crônica, mas sim um invasor, como um vírus ou uma bactéria. A chikungunya é um exemplo famoso disso. Essas infecções podem causar uma reação inflamatória super intensa nas juntas, que costuma ser passageira, mas, nossa, muito dolorida. Com essa lista de suspeitos em mãos, começa o verdadeiro trabalho de detetive. A investigação clínica é esse processo de juntar todas as pistas, desde a história que o paciente conta até os exames, para finalmente apontar para o verdadeiro culpado. Olha, a ferramenta mais poderosa de um médico no início é a conversa. Cada pergunta busca uma pista crucial. A dor é na junta mesmo ou é no músculo? Isso já separa muita coisa. É um quadro agudo ou já é crônico? A velocidade com que a doença se instala também diz muito. E outros sintomas, fora das articulações, tipo febre, lesões na pele, eles podem ser aquela peça que faltava para conectar todos os pontos e enxergar o quadro completo. Depois da conversa, vêm os exames de sangue. Eles funcionam como a perícia forense do caso. É raro que eles deem o diagnóstico sozinhos, mas eles são ótimos para confirmar suspeitas. Por exemplo, achar um anticorpo chamado anti-CCP no sangue é um sinal bem forte de artrite reumatoide. Já outros, como VHS e PCR, são como um termômetro geral, indicando que tem inflamação no corpo, mas sem dizer exatamente onde ou por quê. As imagens permitem olhar diretamente para dentro da articulação. O raio-x é como uma foto do passado, sabe? Ele é ótimo para ver danos que já aconteceram, como um desgaste no osso. Mas se a gente quer ver o incêndio da inflamação acontecendo em tempo real, aí o ultrassom é a ferramenta perfeita. Ele mostra o inchaço, o líquido acumulado e confirma que a batalha inflamatória está ativa naquele exato momento. Certo. Com o diagnóstico em mãos, a investigação termina e a ação começa. A jornada chega na sua parte mais importante: criar um plano de tratamento. E aqui não existe uma receita de bolo. O tratamento precisa ser feito sob medida, pensado para a causa específica da dor.
E aqui está o ponto-chave de tudo. Os objetivos do tratamento são radicalmente diferentes. Na osteoartrite, o foco é gerenciar a dor e proteger a junta do desgaste. Já na artrite inflamatória, o alvo é outro. É preciso frear o sistema imunológico que está atacando o próprio corpo. É uma guerra que precisa ser controlada para evitar a destruição permanente da articulação. Por isso que errar o diagnóstico significa lutar a batalha errada. Vamos ver isso na prática. Para a artrite reumatoide, a estratégia é agir rápido e com força, usando remédios que modulam a resposta do sistema imune. Para a gota, a chave é controlar o ácido úrico no sangue para não formar mais cristais. E na osteoartrite, o foco é mais em fisioterapia e mudanças de estilo de vida para aliviar a carga na articulação. Veja só, 3 problemas, 3 estratégias totalmente diferentes. E qual é o prognóstico? Bom, ele varia demais. Uma artrite por um vírus pode sumir sozinha em algumas semanas. Já uma doença como a artrite reumatoide pode ser uma companheira para a vida toda que vai exigir um cuidado contínuo. Mas o ponto em comum é um só. Quanto mais cedo vier o diagnóstico correto, melhores são as chances de controlar a doença e manter a qualidade de vida. Então, o que a gente tira de tudo isso? A grande lição é que a queixa, dor em todas as articulações, nunca deve ser vista como um ponto final. Pelo contrário, ela é o ponto de partida. É a primeira peça de um quebra-cabeça complexo que, com a abordagem certa, se transforma de uma queixa vaga, no diagnóstico claro e, mais importante de tudo, num caminho para o tratamento e para o alívio.